Oi, oi. Continuando então as nossas noções sobre eletricidade. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os condutores e os isolantes elétricos, certo? Então, como o próprio nome diz, né, condutor é aquele que conduz. E como a gente viu também que as cargas negativas que possuem no corpo, na matéria que compõe qualquer corpo, qualquer material que seja, essas cargas negativas a gente chama de elétrons, certo? Então, quando eu falar elétrons, vocês sabem que eu estou falando das cargas negativas. E são justamente essas cargas negativas que se movimentam no material, que elas que vão gerar a energia. Então, elétrico vem de elétrons, ok? Então, é importante a gente pensar, ter esse raciocínio com as palavras, porque elas vão nos dizer muita coisa, né? Elas vão ter significados que vão nos fazer entender melhor do que a gente está falando, beleza? Então, o que são os condutores elétricos? Para gerar energia, ou seja, para as coisas funcionarem, é preciso que esses elétrons se movimentem. Então, os condutores elétricos são justamente esses materiais que os elétrons podem se movimentar com facilidade por ele, né? Então, tem alguns elementos químicos que compõem materiais, matéria, que têm essa facilidade, tá? Por exemplo, os metais. Os metais, eles são ótimos condutores elétricos. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que os metais, o cobre, o ferro, né, o níquel, são todos metais onde os elétrons que compõem os átomos desse material, os elétrons eles conseguem se movimentar livremente por toda a extensão daquele material. E o cobre é um metal barato, de custo barato, né, para as indústrias, e é um excelente condutor elétrico. Então, nas fiações, o cobre é muito utilizado como um condutor elétrico. Então, na rede de energia, então nos cabos de telefone, cabo do computador, cabo da rede elétrica, é todo composto pelo metal cobre, tá? Que ele é produzido nas indústrias assim, ó, fica todo enrolado, metros e metros, toneladas e toneladas desse metal, tá? Então, esse metal por si só, ele sozinho, ele não vai conduzir eletricidade, só se tiver um outro corpo em contato com ele, para que esses elétrons se movimentem, certo? Então, esse cobre é muito utilizado na rede elétrica, porque tem um custo barato, né? Mais barato do que ouro, por exemplo, que também é metal, mas é muito mais barato, né? O cobre. É, e as características, as propriedades químicas desse elemento químico cobre, desse material, ele permite que ele seja maleável. Então, é possível derreter esse minério, porque é o minério, né? É obtido no solo. Então, ele é uma pedra de minério, é uma pedra. Essa pedra, então, é derretida nas fábricas, né? E é maleável. Então, é um metal que é maleável, não precisa de temperatura muito alta para ser derretido. Então, tem várias características que propiciam que o cobre seja utilizado como condutor elétrico, tá? Que é largamente usado no nosso dia a dia, né? Então, quando esse minério é derretido nas indústrias, ele é transformado em vergalhões, que é chamado esse amontoado aqui de fios de cobre, né? São vergalhões, é transformado em fios, e esses fios, então, vão para uma outra indústria, onde é colocado o isolante térmico dele, que a gente vai falar adiante. E então, ele se transforma, eles chegam na nossa residência dessa forma aqui do lado direito. Olha, quando esse fio de cobre, depois de preparado corretamente, né, para os fins, que ele vai, para a função que ele vai exercer,
Então, ele é comercializado e instalado nas nossas residências, e os elétrons, eles vão se movimentar neste cobre aqui, nesse fio de cobre, no metal. Então, graças a esses elétrons que conseguem se movimentar livremente nesse metal, é que podemos acender a lâmpada, podemos ligar a televisão, ligar o computador, né? Então, por causa da característica química e física também deste metal de conduzir eletricidade. Tá? Então, temos vários condutores elétricos. Todos os materiais são fortes condutores elétricos, mas o cobre é mais utilizado por ter um custo-benefício melhor. E os isolantes elétricos. Tá? Isolantes elétricos, então, ao contrário dos condutores, são aqueles materiais que não possuem essa facilidade de movimentação dos elétrons, impossibilitando a passagem de eletricidade. Então, os isolantes, eles isolam a eletricidade. Eles impedem, são materiais que impedem que os elétrons consigam se movimentar entre um corpo e outro, né? Então, na fiação elétrica, sempre tem aquela capinha protetora ao redor do cobre, como a gente viu antes ali, ó. Esse material preto aqui é uma borracha. A borracha não é um metal, é outra matéria. E a borracha, ela tem uma característica de impedir que os elétrons se movimentem. Então, isso é para quê? Para evitar que, se encostar nesse material aqui, a gente leve choque, por exemplo, né? Porque nós também somos eletrizados. Então, se não tiver esse isolante elétrico aqui, porque os elétrons do cobre estão movimentando. Se nossos elétrons se entrar em contato com esse cobre, nós levaríamos o choque, né? Porque nós ficaríamos muito eletrizados. Então, por isso que é necessário esse isolante elétrico aqui, que é a borracha, no caso, que é utilizada, né? Que é essa parte preta aqui, ó, em volta. Essa parte em azul e verde também são isolantes. Então, o material condutor seria o cobre aqui e o material isolante em volta para impedir que os elétrons do cobre entrem em contato com os elétrons do nosso corpo, por exemplo, tá? Evitando, então, acidentes que podem ser graves, né? Então, por isso que quando o profissional, qualquer pessoa que vai mexer na rede elétrica de uma casa, de qualquer lugar, ela tem que estar com material de borracha, ou com luvas de borracha, ou sapatos de borracha. Por quê? Porque sapatos de borracha ou o chinelo, né, de borracha. Por quê? Porque a borracha é um isolante térmico. Então, lembram lá da eletrização por indução? O que acontece? Os elétrons do nosso corpo tendem a ir para o centro da Terra. Então, se eu estou mexendo com um material que está muito eletrizado, que está com muitos elétrons ali se movimentando, essa eletricidade passa pelo meu corpo e vai em direção ao centro da Terra. E o meu corpo seria então um condutor elétrico. E isso é perigosíssimo, porque os nossos órgãos vão se sobrecarregar e a gente vai ter o famoso choque, né? Então, porque o nosso corpo não está preparado para receber tanta eletricidade, tantos elétrons assim, repentinamente. Então, os nossos órgãos, nossos sistemas, eles vão entrar em colapso e a gente pode ser grave, né? Pode levar até a morte, dependendo da quantidade de eletrização que a gente estiver recebendo. Então, por isso que é muito importante não mexer na rede elétrica, né? E se mexer só quem realmente entende e sabe o que está mexendo. Sempre com sapatos de borracha ou luvas também de borracha, e mesmo assim tomar muito cuidado para não encostar nenhuma parte do corpo naquele material que estiver eletrizado, né? Por isso que na rede elétrica só pode mexer profissionais, pessoas que realmente saibam o que tem ali e o que pode acontecer e as suas precauções, certo?
Então, além da borracha, existem outros tipos de isolantes térmicos elétricos também, tá? Como, por exemplo, a madeira. A madeira é um isolante elétrico também, que ela não conduz, ela impede que os elétrons passem de um corpo para outro, se ela estiver entre eles. O vidro também é um isolante elétrico, mas existem vários tipos de vidros, várias larguras, né, grossuras de vidro, isso também vai depender, tá, da grossura do vidro, da composição desse vidro. Aí, dependendo da composição, ele vai ser mais ou menos isolante elétrico, ok? E tem o isopor também, é um isolante elétrico também, mas vai depender também da composição do isopor, a grossura do isopor. Mas existem materiais que impedem que esses elétrons se movimentem. Então, na rede elétrica é muito comum utilizar esses isolantes, essa combinação desses isolantes com os condutores. Por isso que é muito importante saber a propriedade dos materiais. Que material é esse? Quais as características dele? Porque o que é um isolante? O que é um condutor? Por que precisa ter um isolante elétrico ao redor do cobre? Por que o cobre? Né? Então, essas características são muito importantes da gente entender. Beleza? E existem também materiais que são semicondutores. O que isso quer dizer? Que eles são um pouco condutores, na verdade quer dizer que ele pode ser os dois, tá? Ele pode ser tanto condutor como um isolante, tá? Então vamos ler ali. Materiais semicondutores. O que define o material como condutor ou isolante é a capacidade das cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons, de se movimentarem por ele. Porém, existem materiais em que essa capacidade de movimentação pode variar de acordo com a sua temperatura ou pureza, que são os semicondutores, nos quais, em certas situações, as cargas negativas, os elétrons, conseguem se movimentar e o material se comporta como condutor. Mas em outras, as cargas negativas não conseguem se movimentar e o material se comporta como um isolante. Então, o material semicondutor é quando, dependendo da situação, ele pode conduzir a eletricidade ou isolar a eletricidade. Como, por exemplo, os transistores, tá? Que são essas pecinhas aqui, que tem esses dentinhos aqui. Isso aqui, verde, é uma placa-mãe de computadores, que é uma placa de metal com onde os elétrons fluem livremente nessa placa, gerando, né, energia, que é o que faz o computador ligar, o celular funcionar, por exemplo, né, qualquer aparelho eletrônico, na verdade. E esses transitores aqui, eles são materiais semicondutores, ou seja, eles funcionam conduzindo os elétrons, fazendo com que a placa funcione, emita elétrons de um lado para o outro, para que realmente funcione. Mas em determinados momentos, se esses elétrons fluírem livremente, pode queimar essa placa e parar de funcionar e dar choque, enfim. Então, eles em determinados momentos, eles funcionam como isolantes também, eles impedem dos elétrons se movimentarem livremente. E isso é uma tecnologia descoberta há poucos anos, há pouco tempo, e foi essencial para a fabricação dos computadores, dos celulares, de todos os equipamentos elétricos, eletrônicos, né? Então, os transitores é uma tecnologia bem importante e tem tudo a ver com essa questão de eletrização. Tá? Então, aqui tem uma breve explicação de como ele funciona. O transistor tem uma função muito importante no circuito elétrico, sendo responsável por controlar a intensidade da corrente elétrica que passa pelos demais componentes, já que ele tem a capacidade de ora atuar como isolante, ora atuar como condutor. Tá? Então, é uma tecnologia incrível, se a gente for pensar, porque é muito complexo. Produzir um material que tenha as duas funções, né? Então isso foi essencial para o avanço da tecnologia, para o avanço dos aparelhos eletrônicos, tá? Então é um exemplo prático do que a gente tem visto. E é isso, pessoal. A gente termina essa questão das noções de eletricidade.
Aí, após nosso próximo conteúdo, nós vamos ver um pouquinho sobre os circuitos elétricos. Se ficou alguma dúvida, revejam as aulas, deem uma lidinha no livro de vocês, tem tudo isso também explicadinho no livro de vocês, tá? Vocês têm acesso à internet, então vocês também podem pesquisar na internet vídeos e sites sobre esse assunto para tentar entender melhor. Claro que vão aparecer, se vocês pesquisarem sobre esses assuntos, vão aparecer muitas outras coisas mais complexas, mais detalhadas, que vocês ainda não viram e vão ver mais no ensino médio, no 9º ano e depois no ensino médio. Então, não se assustem, tá bom? É só para a gente ter uma noção mesmo de como funciona a eletricidade. Não se preocupem com coisas além do que a gente falou aqui na aula. Beleza? Mas se tiverem curiosidade, tem aqueles links também que eu deixei para vocês na última aula. Fechou, galera? Então, compromisso lá da página 351 e 352. Nosso próximo encontro ao vivo a gente vai corrigir. Belezinha? Bons estudos para vocês, então. Boa semana, bom retorno às aulas e até a próxima.